Vamos começar agora mais um ExpressoCast, hoje com ele, Ihor. Eu nem sei falar a emoção que eu estou, tô até nervosa de começar ao lado dele, um profissional dessa altura. Ele é médico, formado na Universidade do Paraná, ele é pós-graduado em nutrologia, metabolismo, fisiologia do exercício e na longevidade humana, né? Ele é especialista em preenchimento de glúteo, ele também é professor nessa área e agora está finalizando a harmonização corporal total, né? É uma honra te ter aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, Aline. É uma honra participar do teu podcast e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem agradável. Eu sou fã dele, né? Quem me conhece já ouviu falar dele com toda certeza e é uma honra estar aqui. A gente vai trazer um pouco sobre o famoso e polêmico PMMA, né? E também uns assuntos não tão polêmicos, mas também que fazem a diferença. Trazer um pouco sobre autoestima, envelhecimento, longevidade, sobre envelhecer bem e envelhecer também bonito, né? Que eu acho que é o que a gente busca. Perfeito. Acho que a gente pode começar, então, pelo teu diferencial, que eu acho que é tu olhar sempre o ser humano como um todo, né? E fazer todos os exames, virar a pessoa de cabeça para baixo, como tu faz. E daí, sim, tu pensar num plano de tratamento, porque hoje em dia a gente vê muitos médicos passando um protocolo igual ali para todo mundo, fazendo ali a receitinha de bolo, e na verdade não é isso, né? Cada pessoa tem uma necessidade, tem uma fisiologia, tem coisas que acontecem fora da fisiologia também, tem o psicológico, tem a casa, tem tudo funcionando. Então, essa visão tua do macro, de olhar para o paciente como um todo, eu acho que é o teu diferencial. Sabe que nem sempre foi assim, né? Eu saí da faculdade catequizado, assim, com algumas coisas que acontecem na faculdade, na universidade, né? Então, respeitando muito guidelines e protocolos de tratamento. E levou um tempo, assim, até eu realmente perceber que as coisas precisavam ser abordadas de uma forma diferente, né? A gente precisa entender que existem individualidades biológicas que precisam ser respeitadas e que nem tudo se resume a valores de referência em termos de exame laboratorial ou enfim, né? Isso aconteceu, você perguntou por quê, né? Aconteceu porque eu tive um problema de saúde. Quer dizer, não foi um problema, foi um achado, né? Em um exame laboratorial que eu fiz, tive uma dislipidemia severa, assim, A gente não sabe o que é dislipidemia. Houve um aumento significativo do meu colesterol. Desculpa. Agora sim, tá. E eu me neguei a fazer uso do medicamento para baixar o colesterol na época, porque eu falei, cara, não é possível, né? Sou tão novo, me alimento bem, enfim, me exercito. A única coisa que eu fazia errado na época era fumar, né? Não fazia sentido. E eu me neguei, eu falei, não vou usar esse negócio, porque isso aí dá perda de memória ao longo do tempo, dor articular, dor muscular, perda da libido. Poderia interferir significativamente na minha vida. Eu falei, cara, alguma coisa está errada, né? Porque familiar não é, né? Meu pai não é dislipidêmico desse jeito. E eu comecei a me interessar por questões pessoais, né? A estudar nutrologia, comecei estudando o metabolismo do colesterol, e aí isso vai te puxando por um estudo da nutrologia, por um estudo dentro da endocrinologia. E eu comecei a aplicar isso em mim e foi dando certo, e aí eu precisei procurar respaldo científico, assim, para me dar suporte, né? Porque hoje, se o médico não tem uma especialização, se ele não tem uma pós-graduação, para a sociedade, o médico generalista, o que ele fala não tem muito peso, né? Independente se ele é um estudante assíduo, né? Se ele gosta muito naquele assunto, isso, né? Porque a informação está disponível para todo mundo, né? E aí foi quando eu me interessei pela pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana. Isso me abriu muito a minha cabeça, abriu muitos horizontes, a forma de interpretar tudo, né? E eu acho que esse foi o pontapé inicial. E daí as outras especializações vieram se desenrolando por conta disso. E eu acho que isso realmente é um diferencial, porque é o que segura o paciente na clínica, é o que entrega resultados diferentes.
porque a gente sai do mesmo. Né? Não, mas assim, eu né, quando fui na consulta contigo, eu já tinha passado, obviamente, por muitos médicos, né, esses 34 anos de vida, e muitos nunca me falaram as coisas que tu me falou, e não pediram os exames que tu me pediu, não acharam as situações que estavam acontecendo. E, cara, a gente vai, eu ia no médico, eu pagava particular, mesmo tendo plano, porque eu queria um tratamento desse, né, diferente. A gente procura o diferente ali, né? O que não, ele vai me olhar de um jeito único. E eu não tinha encontrado. Então, o que tu faz muito bem feito. E tu olhar a pessoa assim, não, peraí, tá tudo no padrão. Tá tudo normal, mas poxa, por que isso aqui tá assim? E não dá pra melhorar aquilo, não dá pra melhorar ali? Então acho que essa tua visão é o diferencial e as pessoas precisam disso, elas precisam... Eu acho que quem te procura é o paciente, né? Não é o exame. Então, senta-se uma pessoa na tua frente com algumas queixas, como é que você não vai dar atenção para isso? Como é que você vai ignorar isso? Então, as pessoas chegam... às vezes gravemente doente, e os exames laboratoriais não mostram nenhum tipo de alteração significativa. E ela acha que está tudo bem. Né? Ou não fez todos os exames que poderiam ter sido feitos para chegar numa conclusão mais aprofundada. Né? E realmente eu falo para todo mundo que senta, você passou por isso, né? No teu caso não deu muito certo, mas eu falo para todo mundo, não deu muito certo, já vou concluir. Assim, não deu muito certo porque todo mundo que senta lá, eu falo assim, hoje você veio para escutar, e a Aline não é uma pessoa de escutar, né? Ela adora falar. Gente, eu fiquei 3 horas na consulta, mas aí a consulta não é 3 horas, porque vai que as pessoas queiram, né? Foi um caso à parte, né? Porque eu não deixava ele terminar, entendeu? Mas eu sempre falo, hoje eu quero que você veio aqui para ouvir, porque eu preciso te explicar algumas coisas que você talvez nunca tenha ouvido de ninguém. E essa até é uma das razões pelas quais o paciente, na primeira consulta, eu nem peço o exame, porque não dá tempo de falar. E o exame é o menos importante no primeiro atendimento, sabe? Tem gente que fica chateado porque, queria que o doutor visse meu exame. E eu comento com a minha secretária, né? Eu falo, se a pessoa tem tanto interesse assim em vir aqui com exame para me mostrar exame, direcione ele para outro médico, porque eu não sou o médico que ele está procurando, né? O meu perfil é outro. E realmente é isso que faz a diferença. Para quem está acostumado com a medicina tradicional, convencional, pode parecer um pouco estranho, mas você sabe como funciona e que faz a diferença. Né? Eu tenho provas, tenho muitas pessoas que eu conheço, gente, é incrível. Eu acho que a gente está vivendo assim um momento, um pós-pandemia, né? Então eu vejo essa busca pelas pessoas quererem envelhecer bem. Uma galera parou de fazer atividade física, o sedentarismo aumentou muito naquela fase que a gente viveu, e a gente agora tá correndo atrás do prejuízo, assim, né? Eu vejo na harmonização facial que a galera tá buscando se cuidar mais, e com certeza também na harmonização corporal e na parte de emagrecimento tu consegue ver esse movimento, né? O que eu observo é assim, é uma via de duas mãos, Aline. O que aconteceu pós-pandemia é que as pessoas têm feito menos atividade física, né? As pessoas têm trabalhado... Deixa eu explicar o que eu quero dizer, né? Atividade física e exercício físico são coisas diferentes. Atividade física é todo aquele movimento que envolve as tuas atividades do dia a dia, né? E a pandemia trouxe muito do home office, né? As pessoas não têm mais se deslocado para o trabalho. Então a pandemia trouxe trouxe mais sedentarismo em termos de atividade física na vida de todos nós. E em contrapartida, né, e isso é muito bom, as pessoas têm se preocupado mais sim em realizar exercício físico, né? Isso é bom porque acaba compensando o fato de elas estarem mais sedentárias em termos de se movimentar, né? Porque essa é uma dos tópicos que eu abordo na consulta, né? Nós somos fruto de uma seleção natural decorrente de comportamentos, né, que nossos ancestrais tiveram, e hoje o mundo está muito diferente, né? E o mundo vai fazer uma nova seleção natural se a gente não modificar os nossos hábitos, né? Me perdi, qual foi a tua pergunta?
Não, é falando desse Isso acontece sempre pós-pandemia. na consulta, tá? Tá tudo certo. Esse movimento de pós-pandemia, das pessoas quererem mais se cuidar, né? De estar com esse movimento de procurar atividade física, então, né? Não exercício físico, não atividade. Mas eu vejo esse movimento das pessoas agora não, vou envelhecer bem, né? Tipo, esse período eu fiquei ali meio parado, meio no limbo, meio perdido, mas agora esse movimento de querer envelhecer bem, de buscar o emagrecimento. Perfeito, não, eu lembrei, desculpa, mas eu lembrei que eu estava falando. Então, assim, o objetivo, acho que quando você pensa em longevidade, melhorar a tua performance metabólica, viver mais tempo, com mais qualidade de vida, a gente precisa entender que existem algumas coisas que a gente nunca deveria ter deixado de fazer na intensidade que deveriam ser feitas. E essa pandemia trouxe isso nesse aspecto, né? As pessoas estão se movimentando menos, mas elas estão indo mais para academia, elas estão indo mais aqui em Florianópolis, né, para beira-mar, estão indo mais correr. Isso a gente vê na beira-mar, a beira-mar tá sempre tem um ser humano ali fazendo alguma coisa. Sempre tem. E você que é da geração da década de 80, eu sou mais novo, brincadeira. Gente, eu sou de 90. Eu sou da década de 80. Mas não parece. Obrigado. Cara, eu lembro, né? Você comentava sobre ir pra academia com pessoas mais velhas, né? E elas achavam que era coisa de marombeiro, de quem usava bomba e como assim. E hoje já não existe mais esse entendimento sobre academias, né? Não, eu comecei a treinar de verdade, eu acho que há 2 anos. Mas antes disso... Sedentária? Eu dizia que eu fazia, mas sabe aquela academia de choquinho? Ah, sei. Sabe? Sei. Eu achava incrível. Aí me disseram que não funciona. É uma ótima fisioterapia. Mas então, assim, né? Pra quem não faz nada. Pra quem não faz nada, 20 minutos, uma vez por semana. Eu achava que estava incrível. Era isso que eu fazia antes de treinar. Que bom que você se conscientizou e mudou, né? Hoje também come qualquer tipo de esporte. Daí a gente já tá mais difícil, né? A pessoa quer ser boa nas coisas todas. Mas eu também não fazia atividade física. E daí foi o pós-academia. Mas, na verdade, a atividade física, pra mim, ela veio como um gatilho mental, assim, psicológico. Pra eu aliviar a minha cabeça, eu comecei a treinar. Mas eu não gostava de treinar. Mas era um momento que eu criava pra gerar não, é o meu momento, eu vou respirar, botava o fone de ouvido, uma música bem alta, e eu criei essa atmosfera pra eu começar a ir, porque o meu psicológico precisava desse momento, né? Dizem que você precisa, quando você quer iniciar uma atividade, né, diferente, você precisa pelo menos de 3 semanas para começar a tornar aquilo uma rotina e começar a gostar, né? Tenho certeza que hoje você, quando não vai treinar, teu humor é abalado, você não se sente tão bem como nos dias que você treina, é ou não é? Com certeza, com certeza, faz muita diferença. Hoje, não consigo. Não consigo. Porque a atividade física, o músculo é um órgão endócrino, né? Então, não tem, quando você fala em hormônios, quem comanda o nosso metabolismo são hormônios. Então, se você deixa de treinar, você deixa de entregar alguns neurotransmissores que interferem significativamente no teu bem-estar, na tua felicidade, além de inúmeros outros componentes que favorecem teu metabolismo, né? Então, a atividade física, depois que tu vai, tu nunca se arrepende, né? E daí isso ativa hormônios, ativa toda a tua parte que vai te fazer sentir melhor depois. Aline, você, assim, desculpa te interromper, mas só aproveitando o gancho, né? Eu acho que você até, não lembro se você comentou, mas movimento gera movimento, né? E a gente precisa lembrar que a gente vai envelhecer. E a locomoção, a movimentação é que nos faz donos do próprio corpo, né? E você vai envelhecer, você vai perder massa muscular, seu colágeno você vai perder a qualidade do seu colágeno, sua pele vai cair, enfim, todo mundo vai envelhecer. E se você não trabalhar hoje para investir hoje no seu futuro, lá na frente você vai ter dificuldade para se movimentar, você vai ter dificuldade para alcançar um prato em uma prateleira que está muito alta, você vai ter dificuldade para caminhar, para fazer uma viagem, para se locomover, coisas simples, e você perde o domínio sobre o teu corpo. E isso nos abala demais, né? Existem trabalhos, Aline, que mostram assim, que o simples fato de uma pessoa caminhar 50 minutos 5 vezes por semana aumenta em 30% a 40% a expectativa de vida. 30% a 40%. Lógico, isso melhora o VO2, isso melhora a produção de massa muscular. Não é o melhor exercício
para ganhar músculo, mas já tem trabalhos também recentes que mostram que caminhar ajuda na manutenção da massa muscular, né? O fato de você estar falando de movimento, né? Existem trabalhos também que mostram que o fato de você se levantar e caminhar entre 1 a 5 minutos em períodos ali que variam de 30 minutos a 1 hora, né? Você está lá trabalhando, daqui 30 minutos, 1 hora você dá uma levantadinha, caminha. Isso aí reduz significativamente sua glicemia, a glicose do sangue, reduz significativamente a sua hipertensão arterial, né? Então o exercício é um medicamento barato, né? Só que é difícil começar a fazer porque você tem que sair da tua zona de conforto. Mas isso a gente tem que falar e repetir, né? Como você falou, é só no começo. É só no começo. É um esforço. Depois vicia. Aí a pessoa não consegue mais não ir. Tipo, hoje eu estava destruída, mas eu falei, poxa, hoje é só corrida. Aí corri 5 quilômetros, foi ótimo. E tá leve, tô aqui. solta. É muito legal, assim, quando a gente pega pessoas que chegam lá e eu falo, cara, você tem que começar a fazer isso, você tem que começar a se movimentar, você precisa dar atenção à comida de verdade. É porque muita gente te procura pro emagrecimento, né? É o teu principal procura ali, depois, óbvio, da harmonização que a gente vai falar depois. Mas bastante gente te procura para esse processo de emagrecimento, sim, né? E daí a mentalidade da pessoa, ela tem que estar condicionada e estar decidida para que esse processo aconteça, né? Ou ele não vai funcionar. As pessoas vêm hoje nós somos muito imediatistas, né? Nós somos treinados a ser imediatistas, né? Você quer comer alguma coisa, você entra no iFood, você pede. Você quer assistir alguma coisa, você entra na internet, você assiste o que você quer a hora que você quiser, né? E as pessoas esperam que tenha uma fórmula mágica, uma pílula mágica que vai resolver todos os problemas da vida dela. E não é assim. Ou que ela vai chegar lá e que vai ter uma conversa, a conversa vai resolver ou vai sair com uma pequena receita. Não é. É um clichê o que eu vou falar, obviamente, mas assim, a gente não pode esperar resultados diferentes se você continuar cometendo os mesmos erros. Então não me procure se você não estiver disposto a mudar. E eu falo, realmente, nem inicie seu tratamento se você não estiver disposto a mudar. Porque você vai emagrecer, você vai atingir teu objetivo, talvez com mais tempo, né? Demore mais tempo até chegar no teu objetivo. Mas, ao final, quando eu retirar os medicamentos, porque os medicamentos, eu uso remédio. A gente pega um paciente obeso, é um paciente doente, gravemente doente. E a gente precisa entender que a medicina está aí para nos ajudar. Com certeza. Né? Então, mas eu penso que remédio é algo para você utilizar enquanto existe doença. Então, a hora que eu tiro o paciente da doença, da obesidade, do sobrepeso, daquele excesso de gordura, às vezes o paciente nem está em sobrepeso, é um falso magro, né? E não entende muito por que ele precisa emagrecer. Eu falo que o objetivo é eliminar esse excesso de gordura e eu vou tirar todos os remédios. E se a pessoa não tiver modificado hábitos, quando a gente chegar nessa etapa do tratamento, ela vai voltar a engordar. Fato, né? Qualquer tratamento de emagrecimento, independente se seja cirúrgico, ou medicamentoso, ou enfim, balão intragástrico, qualquer intervenção para o emagrecimento, se não houver modificação significativa de hábitos de vida, a pessoa vai voltar a engordar tudo de novo. Não tem milagre, né? Não há milagre. A gente precisa entender que nós somos um aglomerado de células. Nós somos um animal que precisa respeitar alguns componentes biológicos, né, vinculados ao nosso DNA, que é uma estrutura muito antiga. Né? Então envolve muita mudança, né? Envolve alimentação adequada, comida de verdade, envolve balanço calórico também, sono de qualidade. E, enfim, acho que eu tô falando demais aqui. Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? E daí a pessoa às vezes não tá preparada psicologicamente para ter essa mudança de vida. Ela vai lá te procurando achando que tu vai passar ali o Ozempic, o Mounjaro, a medicação, a suplementação, o hormônio, e que isso vai resolver, ela vai ficar magra, ela não vai precisar fazer nada. Não, né? Ela precisa mudar a mentalidade dela, ela precisa fazer atividade física para que quando chega esse momento do desmame, não sei se posso falar assim, mas quando chega nesse momento de desmame, ela esteja psicologicamente e fisicamente saudável para dar sequência e manutenção naquilo, né? É isso. Então, eu acho que essa parte psicológica é o que tu trata ali também, né? Por isso que ele fica falando infinito na consulta. E não tem, cara, e assim, não tem nada mais gratificante, sério, é muito gostoso isso. Tem muita coisa que é gratificante, mas assim, é muito gostoso quando você pega uma pessoa assim que ela não faz nada de exercício, faz tudo errado.
E aí você chega e conversa e explica e ela sai de lá com uma visão completamente diferente e ela sai, normalmente as pessoas saem assustadas, né? Falam, meu Deus, é muito difícil, né? E aí ela começa a fazer, né, um passo de cada vez, né, um degrau de cada vez, esquece o tamanho da montanha, vai um degrau por dia, né? E quando chega no final do tratamento, as pessoas chegam e falam assim, Igor, eu me tornei a pessoa que eu mais odiava. Eu falei, como assim? Cara, eu tento convencer as pessoas a ir pra academia, eu tento puxá-las pra academia, sabe? Eu convenço as pessoas do marketing a fazer corrida, entendeu? No domingo de manhã, é isso. É porque você se sente bem, você quer que as outras pessoas se sintam bem também, né? Então isso é muito gostoso. O paciente, esse dia estava, né, joga tênis, está treinando com um personal, tal, ele era sedentário, super sedentário. Aí mês passado ele torceu o tornozelo. Aí tá com uma botinha ortopédica ali, né, pra imobilizar e tal. E aí ontem o outro paciente, que é amigo desse paciente no caso, ele veio, olha só, doutor, que legal. Aí mostrou um videozinho desse paciente treinando, fazendo musculação com a botinha ortopédica e que ele não deixou de treinar, apesar da Era a desculpa que ele precisava para não ir treinar. Mas a cabeça dele tá tão condicionada de que a atividade física faz bem, que ele vai mesmo com a botinha no pé. Exatamente. Né? Essa virada de chave que tem que acontecer nas pessoas. Cara, isso é muito legal. É muito legal mesmo, assim, porque é transformador. É o que garante a qualidade de vida quando a gente chegar. É que a gente acha que você vai chegar nos 70, 80 anos, a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas vai, todo mundo vai envelhecer. E a gente tem que investir hoje para ter reserva no futuro, né? Não, e esse movimento, ele gera movimento. E daí quando a pessoa começa a se cuidar, começa a fazer os tratamentos, começa a usar as medicações corretas, com acompanhamento, ela começa a ver um resultado, aí a estética vem, né? Primeiro ela vai pela obesidade, pela saúde, pelo sobrepeso, pelo colesterol, né? E daí quando ela começa a ver os resultados estéticos, aí ela continua. E aí onde entra a estética, né? Mas a gente já vai chegar lá. Você entrou num ponto bacana que eu já esqueci. O que era? O que você falou? Movimento gera movimento. Que ele começa a cuidar da saúde, ele começa a ver os resultados estéticos e daí ele começa a se cuidar mais, né? Ele chega nesse momento da estética e daí ele continua porque ele tá vendo a estética, mas ele vai pela saúde. E lembrei, obrigado, Aline, pelo gancho. Eu entendo, quando a gente está falando em movimento, né, exercício físico, da dificuldade das pessoas iniciarem essa atividade. E vai acontecer com todo mundo dificuldades em vários dos pilares que nós precisamos considerar para chegar no metabolismo saudável, né? Então vai ter um momento, eu, por exemplo, o último ano eu quase não treinei, né? E vai acontecer na vida de todo mundo, vão existir momentos nas nossas vidas que nós precisaremos priorizar outras circunstâncias, né? E tá tudo certo, mas a gente não pode esquecer qual é o norte, né? Mas o que eu observo, assim, que um dos fatores que interfere bastante porque essas pessoas realmente, quando estão em sobrepeso, obesidade, elas estão doentes. Então toda essa energia, essa disposição, esse brilho que você tem quando você fala com essa energia, essas pessoas não têm isso tudo, né? Elas estão cansadas, elas têm dificuldade de produzir energia, né? A partir do que eles comem, etc. Eles têm dificuldade de reparo celular, então é tudo muito mais difícil para essas pessoas. Inflamadas, cansadas. E além disso tem um componente psicológico, né? Você, poxa, você vai para academia, você, né, tá com um percentual de gordura super baixo, tá com um corpo bonito, você bota uma roupa bonita, né? Agora vou eu lá, né, gordinho, cansado. Boto uma roupa lá, a roupa mais bonita, eu, não tô me sentindo bem, tá apertado. Aí chego lá na academia, olho pro lado, o cara lá trincadão, ou você bonitona, você fala, cara... Olha pra esteira, tá a guria correndo de top lá, né? Entendeu? Aí você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse ambiente não é pra mim, você se sente mal, né? E isso desanima. E se essa pessoa ainda ela não tiver um acompanhamento adequado, tanto do ponto de vista médico quanto nutricional, ela vai ter muita dificuldade para emagrecer sozinha, né? A estatística é de que um paciente a cada 100
tenha sucesso efetivamente em emagrecer sem acompanhamento médico. É um percentual muito baixo. Muito. Né? Então as pessoas começam a comer menos, vão para academia, começam a treinar, se esforçam um monte, né? Tanto psicologicamente, por essas questões que eu comentei, quanto fisicamente mesmo, bioquimicamente, e elas não veem resultado. Aí, obviamente, elas vão abandonar, vão desistir, né? E vão desistir, vão abandonar e vão procurar felicidade aonde? Na comida de novo. Compensar ali, né? Compensar, né? Então, quando a gente chega no final do tratamento de emagrecimento, com essas modificações que eu comentei, é muito gratificante, porque você sabe que você realmente trilhou um caminho diferente na vida daquela pessoa e que isso vai mudar o futuro dela de forma significativa. E muda mesmo. Eu conheço vários pacientes que já passaram por esse processo com o Ihor, e tem uma delas que é a tua fã número 1, que ela fala que eu era hipocondríaca, eu tomava todos os remédios, eu tinha uma bolsinha de remédios na minha bolsa que se eu perdesse a bolsinha, acabou minha vida. E hoje ela não toma nenhum remédio, ela vive bem, ela treina, ela faz tudo, ela é super disposta, e ela fala, cara, eu mudei a minha vida, a minha mentalidade. Ela sempre fala assim com um olho brilhando, porque foi isso que aconteceu com ela. Ela foi ganhando peso por num período de tempo, não se atentou a isso, né? E quando ela chegou em ti, ela já estava com obesidade, né? Já estava com sobrepeso. E ela sempre fala que a mudança que tu gerou nela é muito além da mudança, né, do emagrecimento só estético ali, né? Perdeu. Vai muito além. Vai muito além. Tem um paciente que eu trato muito casais, né? E isso é muito bom porque um dá suporte ao outro. E o marido dessa minha paciente, que né, ambos são meus pacientes, um dia ele comentou assim, ele falou, Ihor, a minha esposa veio aqui comprar emagrecimento. É um serviço que a gente presta, né? Nós somos uma empresa. Sim. E eu sou bem claro com meus pacientes em relação a isso também. Eu falo, o que você veio comprar? Como é que você vai sair? O que você espera que eu te entregue para que você saia daqui satisfeito com o produto que você comprou? E ele vai me dizer e eu vou atender isso, porque eu quero que ele saia dali feliz. E que ele saia dali falando bem de mim, né? E ele comentou assim, a minha esposa veio comprar saúde e emagrecimento, mas você entregou para ela outra coisa. Eu falei, como assim? Dele assim, ela se entregou felicidade para ela. Você devolveu a vida para ela. Porque ela é outra mulher. E Aline, já ouvi de pacientes assim, ó, sem brincadeira, né? Doutor, eu queria sair do meu emprego, não aguentava mais, mudou minha vida, eu fui promovido, sabe? Então assim, muda postura, muda tudo, né? Também é clichê o que eu vou falar, mas o nosso corpo é a roupa que a gente veste todo dia, né? Eu tô aqui de terno e gravata, eu tô com uma postura diferente do que se eu estivesse na praia de sunga, né? Então quando você coloca uma roupa diferente, elegante, quando você se sente bem, você muda tudo, você muda a forma como você fala, você muda a forma como você se comporta, a tua postura muda. A tua interação, né? A autoimagem. A tua interação social muda, é tudo diferente, né? Então quando você sai de uma composição corporal onde existe um excesso de peso significativo e recupera ali uma composição corporal bacana, a pessoa se sente melhor autoestima, então melhora tudo, né? Então, assim, é um tratamento que eu não sei te dizer exatamente as proporções, assim, sabe? Vai longe. Não, em outro podcast a gente já trouxe, que eu falei que a gente não é uma pizza, né? A gente tem os coaches. Como assim? Os coaches fazem aquele gráfico de pizza que bota trabalho, corpo, mente. Não, a gente funciona tudo junto. Então, se tu tá com sobrepeso, se tu tá cansado, se tu não vai produzir no teu trabalho, e daí consequência do teu trabalho não tá legal, é porque o teu psicológico não vai estar legal, e daí tu não vai ter dinheiro, e daí... Então, tudo tá interligado, né? Então, se tu melhora o teu peso... Pô, tô legal, tô me sentindo bem, tu melhorou tua saúde, tô me sentindo disposto, vou trabalhar, tu chega no trabalho, porra, vou produzir, e tu produz, tu ganha mais dinheiro, e flui. Isso vai girando, né? Exato. Então não é só olhar para o corpo, ou olhar para... tudo tem que funcionar, e tudo tem gatilho nas outras fases, né? Perfeito, Aline. E... falando de emagrecimento, então, vamos falar dos famosos Ozempic, Mounjaro, que muita gente tem preconceito, e muita gente também usa eles... de forma sem acompanhamento, desordenada, compra a própria canetinha ali, se aplica. E a consequência que eu vejo bastante aqui no consultório, né, desse emagrecimento muito rápido, é a flacidez, né?
diminui gordura muito rápido e vem uma flacidez facial e corporal junto também. Quando isso é feito com um acompanhamento médico, tu consegue ir fazendo ali algumas manobras e tendo um acompanhamento para que essa flacidez não seja tão exagerada, vai suplementando isso, aquilo, sei lá, tu que sabe o que faz. Vamos fazer assim, ó, se você me permitir dividir essa tua pergunta, porque ela é muito interessante, dividir em 2 pontos. Tá. Primeiro a gente fala sobre os medicamentos, tá? Porque acho que é muito importante realmente. E depois a gente fala sobre esse efeito na estética dos medicamentos, o que pode ser feito, né? Perfeito. Pode ser? Pode. Então tá. Bom, em relação às medicações, Aline, eu acho que em primeiro lugar, né, você tocou num ponto bem delicado, né? Tem muitas pessoas que se medicam sozinhas, né? Elas ficaram sabendo na internet de uma blogueira que o medicamento funcionou e quer usar e vai usar e compra sozinho e usa sozinho e passa mal. Assim, essas medicações, elas são hormônios, né? São análogos de hormônios que nós produzimos no intestino. Esses hormônios a gente chama de incretinas. E a medicina ela está cada vez mais avançada em termos farmacológicos. Eu digo que cirurgia para a obesidade ela tem seus dias contados, assim como alguns procedimentos para tratar gastrite, úlcera, alguns procedimentos cirúrgicos eram realizados até o final da década de 80 e hoje você trata gastrite, úlcera com uma cápsulazinha durante 30, 60 dias, né? Então, o futuro da obesidade é esse, né? As medicações, desde que exista modificação do ambiente, né? Então, assim, quem tiver condição financeira, porque quanto melhor a medicação, mais cara ela é, né? Então, hoje existem, você comentou, né? Você falou do Ozempic, que o princípio ativo é a semaglutida. Hoje a gente tem aí o Wegovy, que é o mesmo princípio ativo, é a mesma coisa. E você falou também do Mounjaro, ou Zepbound, que a gente tem como princípio ativo a tirzepatida, que são os medicamentos mais utilizados hoje para emagrecimento. Mais eficaz, sem dúvida, Mounjaro, né, porque ele é um análogo é uma cópia, né, de 2 hormônios envolvidos no controle da fome, da saciedade, mas eles são hormônios, né? Apesar de não serem hormônios esteroidais, né, hormônios derivados da testosterona, não sei se eu poderia dizer engraçado, porque engraçado não é, né? Mas no mínimo é interessante porque essas medicações podem ser vendidas na farmácia sem receita, porque elas podem trazer graves prejuízos para a saúde dos nossos pacientes e às vezes até, né, levar algumas expectativas frustradas, sabe? Você deve ter visto aí que tem recentemente, né, prenderam um rapaz aí que entrou com um Mounjaro escondido entrou com 350 mil reais em Mounjaro escondido na roupa. É uma medicação que tem que ser armazenada sobre refrigeração, o cara, né? Enfim, 34, é um medicamento 36 que mesmo, graus no corpo. Você entendeu? É um medicamento que precisa ser armazenado lá fora também, quando você compra lá fora, precisa de receita. Então, da onde estão vindo essas medicações? Né? As pessoas estão usando sem medicamento que não tem fiscalização da maior agência de controle sanitário do país, que é a Anvisa, né? Então, esses medicamentos do mercado paralelo, a gente tem que tomar muito cuidado. Recentemente também saiu na mídia aí, que, em São Paulo principalmente, que estavam vendendo insulina como Ozempic, né? Então, a caneta do Ozempic é muito parecida com a caneta da insulina ultra rápida. E se você nunca usou uma coisa, você nunca usou a caneta do Ozempic, qual que é a única diferença entre as duas que tinham? A caneta do Ozempic é um pouquinho mais escura do que a caneta da insulina ultra rápida. E aí eles mudavam só o rótulo, colocavam uma etiquetinha. Escrito. Isso, Ozempic. Então, se você nunca usou o medicamento e você vai comprar lá no Mercado Livre, ou LX, etc., ou, né, do amigo da academia, você olha lá, você lê o Ozempic, você nunca viu, você não sabia que era canetinha, ou às vezes até quem já usou fala, agora vem mais clarinho, né? Mudou. Legal, mudou. Rebrand. Não, você está aplicando insulina, você pode morrer, entende? Então, assim, precisa ter esse cuidado, né? A gente tem que conscientizar a população nesse sentido. São medicamentos extremamente eficazes,
mas tem que ser usado com conhecimento, com quem entende o que o medicamento faz no teu corpo. E eu repito, só a medicação não resolve. Só a medicação não resolve. E isso daí gera também, né? São medicamentos bons, são medicamentos que ajudam muito, que auxiliam muito nesse processo de emagrecimento, mas aí a pessoa às vezes usa de uma forma errada, passa mal, tem alguma intercorrência, compra um desse câmbio não tão clandestino, tão verdadeiro, desse local não tão verdadeiro, e daí, não, isso aí não presta, isso aí não funciona. Não, a medicação tá aí, ela é ótima, em alguns casos ela é essencial, né, para dar esse gatilho inicial, para que tu consiga ali um resultado legal. E daí às vezes as pessoas usam de forma errada e começam a criar uma imagem sobre o produto que não é, na verdade, o que o produto entrega. Ele é um produto bom, ele é um medicamento bom quando usado corretamente. Isso acontece com muita frequência mesmo. Assim, doutor, porque eu já usei esse medicamento e em mim não funcionou. Eu falei, você não usou comigo, né? E aí realmente a pessoa fala, você vai ter que confiar em mim. E aí ela tem um resultado diferente porque a gente tem uma abordagem diferente, né? E a abordagem é isso. Quando chega no final do tratamento, a pessoa diz, doutor, obrigado. Você mudou minha vida. Eu falei, cara, eu não mudei nada. Eu fiz o meu trabalho. Quem mudou foi você. Porque você tinha a opção de fazer do jeito que eu falei que precisava ser feito ou não. E você escolheu fazer do jeito certo. Então, todo o resultado que você teve é fruto do teu esforço, do teu trabalho, da tua dedicação, do que você realmente veio procurar aqui. Eu só estou fazendo meu trabalho, né? Porque vai ter pessoas que vão me procurar também e não vão ter o resultado como né, um outro paciente teve, porque ela não está fazendo o que precisa ser feito. Né? E em relação, vou aproveitar o gancho, né? Em relação à questão estética, chega um momento, Aline, que durante o tratamento, foi uma conversa hoje que eu tive com um paciente também, que o paciente chega ali, sei lá, pesando 90 quilos e ele acha que o peso ideal dele é, sei lá, 80. E aí você fala para ele, você está 20 quilos acima do teu peso ideal, né? Tem 20 quilos de excesso de gordura. E ela assim, poxa, doutor, mas daí se eu chegar nos 70 eu vou ficar muito cadavérico, acho que vou ficar com cara de doente e tal. E isso acontece mesmo, né? Então chega um momento no tratamento que você precisa lembrar realmente qual a razão pela qual o paciente procurou e escolher entre saúde e estética. Eu não gosto disso, né? Não gosto porque eu sempre vou pensar na saúde em primeiro lugar, embora estética seja saúde também, né? E depois a gente vai comentar sobre isso, mas eu comento com todo mundo assim, né? Você vai emagrecer, seu bumbum vai cair, seu braço vai ficar flácido, seu umbigo vai ficar triste. Os coxins gordurosos de sustentação da face vão desaparecer. Você vai ficar com a cara, a turma fala, né? Ozempic face. Não é Ozempic face. É emagrecimento face. Independente se você perder 50 quilos de gordura em 6, 7 meses ou perder 50 quilos de gordura em 2 ou 3 anos, ao final do processo, você vai estar com o teu rosto caído, você vai estar com uma cara de emagrecimento, você vai estar flácido, né? E graças a Deus a gente tem recursos e profissionais, né, como você, como eu, a gente trabalha com estética para atender essa demanda, né? Então chega um momento eu falo assim, cara, não se preocupa com isso, porque existem estratégias para melhorar. Né? Teu rosto vai cair, mas você pode fazer um preenchimento, você pode fazer um bioestimulador, você pode fazer um ultrassom microfocado, tem diversas possibilidades. Mas é um momento assim, chega a ser crítico, assim, porque tem gente que quer desistir porque está se sentindo muito magro, né? Não está gostando da sua composição, mas isso é uma coisa que acontece. E eu deixo claro também, eu vou te tirar o excesso de gordura, vou te levar para esse peso, né, que é necessário chegar, mas depois eu vou trabalhar contigo para você ganhar peso de músculo. Você precisa ganhar músculo. Porque aí é o músculo que vai manter o paciente magro. E quanto mais músculo, também o metabolismo fica mais acelerado, não? Tá certo? Quanto mais massa muscular, maior o nosso gasto energético. O músculo ele tem uma qualidade fantástica que melhora a sensibilidade à insulina, e a gente sabe que o que leva à obesidade hoje, né, são, claro, inúmeros fatores, mas os principais é inflamação e resistência à insulina. E o exercício físico ele é uma porta livre para a glicose. A insulina é o quê? É um hormônio,
que é responsável por fazer com que a célula receba a glicose, com que a glicose entre na célula, né? Quando se fala resistência à insulina, é porque aquela célula é resistente, ela não quer receber a insulina e vai deixar a glicose alta no sangue. Mas sempre esqueço que eu tô falando, começa a pensar num monte de coisa. Ele começa a ver a cadeia do negócio acontecendo, da insulina. Acontece demais. Peraí, me lembra, eu preciso lembrar. Não, é que a massa magra ela vai aumentar o teu metabolismo. Lembrei, valeu. Vou te contratar pra você ficar comigo na clínica. Vou ficar pra me lembrar. E aí, assim, o exercício físico, ele é o único... o que faz isso hoje para o paciente? Medicação ajuda a glicose a entrar dentro da célula. Mas o exercício faz isso também. O exercício é uma porta aberta, né? Você melhora a resistência à insulina, você cura a diabetes, você cura a obesidade, sobrepeso com o exercício físico, porque você facilita a entrada da glicose na célula. Não vai sobrar glicose na corrente sanguínea para ser transformada em gordura, sabe? Então é um órgão endócrino, né? A gente armazena glicose, quanto mais massa muscular você tem, maior a sua capacidade de armazenar glicose como glicogênio, que é um combustível para uso rápido no nosso organismo, né? E se você não tem músculo para armazenar, é como se você não tivesse armários, prateleiras suficientes na tua casa para armazenar comida. Ia ficar tudo fora, bagunçado, né? Tuas compras e tal. Essa bagunça, no nosso organismo, ela é transformada em gordura. Né? Então, quanto mais músculo, mais espaço para armazenar glicose sem que isso se transforme em gordura. Além de aumentar o gasto energético, produzir alguns neurotransmissores, alguns componentes que melhoram a oferta de oxigênio e nutriente para o nosso sistema nervoso central. Então, é só começar. É só começar a se mexer. Só começar, tá? Gente, tô indo ali correr rapidinho de novo depois dessa conversa. Não, mas o começo é o mais difícil, depois vai, né? Então, já falando dessa parte, fui no Iho, já perdi meu peso, já saí da obesidade, estou bem, vamos para a estética. O que temos para fazer de procedimentos estéticos, assim, que eu sei que a gente escuta bastante sobre, flacidez, vai fazer o endolaser, emagreci, mas ainda ficou, porque daí, quando a pessoa tá com um volume maior, ela não se incomoda com aquele negocinho, né? Mas depois que ela já tá magra, já tá ok, já tá se gostando, aquele negocinho mínimo que ela não via, aí ela começa a ver, né? Então, começa as mini lipos, esses outros procedimentos que a gente consegue falar. Quando o paciente atinge a meta, ele dobra a meta, né? Então, a gente nunca tá satisfeito, ninguém nunca consegue. E isso é normal, né? É natural do ser humano. A gente inicia o tratamento com uma expectativa e chega um momento que você está se sentindo tão bem e você quer melhorar outras coisas, porque a tua saúde você já melhorou mesmo. E existem questões vinculadas ao emagrecimento, como você comentou, a flacidez, às vezes existem áreas de gordura localizada que com emagrecimento não resolvem, tem pacientes com lipedema. Então existem inúmeras situações que ao final do processo de emagrecimento, se você não entregar para o paciente alguma ferramenta para melhorar essa parte estética, ele não vai ficar 100% feliz, né? E eu quero entregar tudo para os meus pacientes. E é engraçado porque essa questão da estética, ela veio também com a minha percepção disso, né? Eu sou cirurgião, né? Parei de atuar como cirurgião por um tempo, fiquei só na nutrologia, mas eu percebi que os meus pacientes me pediam mais, né? E foi quando eu comecei a entregar a estética para eles também, porque isso complementa de uma forma muito gratificante, tanto para eles quanto para mim, os resultados ao final do tratamento, né? Então, por exemplo, regiões onde tem uma gordurinha que é muito difícil perder, né? Que é aquela gordurinha do flanco aqui, aquela boinha aqui atrás, é muito difícil perder. Mesmo paciente com baixo percentual de gordura, tem alguns pacientes que tentam fazer tratamento de gordura localizada com enzima, aquilo faz uma fibrose absurda na hipoderme e dificulta mais ainda para o paciente perder aquela gordura. Então é aí que a gente entra com, né, hoje o que a gente disponibiliza na clínica é a mini lipolaser, então é uma associação da mini lipoaspiração
com o endolaser. Então a gente dessa forma consegue entregar uma emulsificação da gordura, retirada, aspiração da gordura. E o endolaser, que é associado ou não, né, a lipo ou mini lipo, ele entrega também, além da lipólise, da eliminação da gordura controlada, ele entrega um estímulo à produção de colágeno, né? O calor do endolaser, ele estimula a produção de colágeno local, então melhora a flacidez. A gente trata flacidez de regiões importantes, assim, a região interna de coxa, braço. Então, você pode, claro, né, quando você tem paciente com um excesso de gordura importante em alguma região, você vai associar as duas técnicas, endolaser com a mini lipo, né? Porque se tu faz só a lipo, a pele que estava ali, suportada por aquele tecido, ela vai ficar frouxa. Então, às vezes a pessoa faz a lipo e cria um novo problema, né? Ela se incomodava com a gordurinha, daí tirou a gordurinha, agora ela se incomoda com a flacidez. Então, quando isso é feito num mesmo momento... Justamente, você entrega tudo que o paciente precisa, né? E se o paciente tem pouca gordura, mas ficou flacidez, porque acontece, né? Às vezes o paciente acha, isso aqui não é gordura, é pele, flacidez de pele, né? O umbigo ficou com cara de triste, como tu comentou. O que você vai fazer? Você pode usar só o endolaser, né? Então a gente usa um comprimento de onda específico para aquilo que a gente quer, uma quantidade de energia adequada. Para quê? Para entregar essa bioestimulação ao colágeno através do calor, para entregar essa retração de pele que vai atender aquela demanda. E é muito importante também trazer que o endolaser, ele teve um boom muito grande de profissionais fazendo cursos aí de 2 dias e que ele é um procedimento complexo. Super. Né? Então, ele é muito técnico dependente. Então, a pessoa tem que ser boa fazendo aquilo, porque ele é maravilhoso, mas sim, se não for feito da forma correta, tem intercorrências graves, né? Perfeito, Aline. Quando o endolaser foi lançado no mercado, houve realmente um boom, assim, por conta da qualidade, né, dessa tecnologia, se bem utilizado. E depois de um tempo no mercado, né, começaram a aparecer as complicações, queimaduras graves, porque o endolaser é uma fibra ótica que entrega calor, né, e quem determina a quantidade de calor é o médico, né, o tempo que você vai levar para passar a fibra naquela região que você quer tratar. Então são inúmeros componentes. Peraí, fugi. Não, e essa técnica tem que ser muito apurada e o diagnóstico do paciente tem que ser muito bem feito para que não tenha intercorrências. Né? Obrigado, você me salvou de novo. E se não tiver intercorrências, e se tiver uma intercorrência, saber tratar aquela intercorrência também é importante. Exatamente. Né? Que num curso de um dia tu não vai conseguir. Mas sabe o que aconteceu? Era isso que eu estava querendo comentar e eu esqueci de novo, né? É super comum, né? Já ficou bem claro. Mas assim... Vou indicar um médico pra ele. E eu vou esquecer de novo se a gente começar a falar de outra coisa. Vai, segura. E aí o que aconteceu, que eu queria dizer é o seguinte. Como começaram a aparecer essas complicações, o endolaser é um equipamento caro. As pessoas que compraram, que investiram nesse equipamento, não querem perder dinheiro. E aí começaram a fazer o quê? Continuaram a oferecer os tratamentos, só que usando menos energia, entregando menos calor para a região que você quer tratar. Aí você não tem resultado. Não adianta nada você ter uma máquina fantástica se você não souber utilizar, se você não entregar a quantidade de energia necessária, no comprimento de onda adequado, você não vai entregar, você não vai entregar a complicação, mas você também não entrega resultado. Então eu também escuto bastante, né? O endolaser para mim não funcionou, doutor. Sim, eu imagino que não, né? Mas vem aqui que vai funcionar. Porque é operador dependente, né? Não adianta nada, né? Eu gosto de fazer essas analogias bobas assim, mas assim, não adianta você ter uma Ferrari na sua garagem se você não sabe usar, né? Se você não for um bom piloto, ela não vai desenvolver, né? Eu tenho uma Ferrari, a Ferrari não presta, porque corri com ela uma corrida lá e ela não ganhei. Não ganhou porque você é ruim, porque você não sabe usar. Né? Se você fosse um piloto, souber dirigir. Então tem isso, né? Sem dúvida nenhuma. E comentando ainda sobre as opções terapêuticas para estética na clínica, eu trabalho com preenchimento corporal também, né? Então existem... Eu vi que tu faz até de... Peitoral. Ombro, trapézio. Então o preenchimento corporal ele entra... realmente para entregar para o paciente ali
um contorno corporal que seja mais atrativo ali para a percepção pessoal dele mesmo. E esse preenchimento, né, por exemplo, o peitoral, a pessoa vai continuar treinando e ele vai continuar ali estável e bonito da mesma forma. Existem preenchedores diferentes que a gente pode utilizar, né? Desde preenchedores permanentes a preenchedores temporários. E independente do preenchedor que for utilizado, né, a pessoa vai poder treinar normalmente, né? Existe um preenchedor que eu gosto muito de utilizar, que é polêmico. E é o nosso próximo, nosso próximo. Que ele melhora, inclusive, ele tem uma capacidade de entregar no primeiro ano, né, após a aplicação, uma condição que você não consegue com nenhuma outra maneira, que é o que? A hiperplasia da célula do músculo. Então, quando você vai para a academia, você faz a hipertrofia muscular, né? Mas este preenchedor, ele aumenta a quantidade de células. E aí, se esse paciente está treinando hipertrofia, ele vai ter mais células musculares, vai aumentar o volume muscular por aumento da quantidade de células, hiperplasia celular, como também pela hipertrofia celular, né? Então, enfim, isso depende do preenchedor, do bioestimulador que você vai utilizar, mas é muito bacana, assim, também esses resultados ao final de um tratamento, porque mudam significativamente a vida dos pacientes, né? E tu falou de lipedema. Para lipedema, qual seria o tratamento? Lipedema é complexo, tá? Porque é multifatorial. É multifatorial. Então, não adianta dizer só, né? Existem pessoas que falam, isso é resistência à insulina, se emagrecer a pessoa resolve. Existem alterações hormonais importantes. Hoje não existe uma etiologia específica para a doença, né? Mas, como eu disse, ela é multifatorial, então envolve questões genéticas, envolve questões inflamatórias, né, vinculadas ao sistema imunológico, disbiose intestinal, resistência à insulina, predominância estrogênica. Então, paciente com lipedema é uma paciente complexa e que precisa de múltiplas abordagens, nutricional, tratamento para regulação hormonal, controle da inflamação, e do ponto de vista estético, você entra com essas tecnologias, né? Então, hoje, para o lipedema na clínica, a gente tem a mini lipo e o endolaser. Os dois também conseguem melhorar essa região? Os dois também conseguem melhorar. Porque antes só tinha cirurgia, né? A cirurgia também é uma opção, né? E existem pacientes, dependendo do grau de lipedema, que realmente você vai precisar operar pelo excesso de pele, pela flacidez que vai ficar, que com o endolaser você não consegue a retração necessária, né? Então vamos para ele, o polêmico, aquele que tu gosta de falar. Olha, vamos falar do PMMA. Vamos. Ele é polêmico, ele tá aí, né, em todas as redes sociais, em todos os jornais e TVs. Eu tinha uma visão dele, mas eu já entendi que ele não é o vilão. Então eu vou deixar ele explicar pra vocês tudo que ele já me explicou 300 vezes, né? Porque tá na moda, né, dizer que PMMA não presta. Mas aí a gente entra de novo nesse negócio de a pessoa a pecinha, né? Aline, hoje é um tema polêmico até pra gente comentar aqui, né? Eu, como médico, preciso respeitar preciso respeitar o Conselho Federal de Medicina, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não criar nenhum tipo de problema com este órgão. Mas a ciência, ela sempre vai preponderar quando você fala em saúde, né? Então a gente tem muita literatura científica que permite o uso desse preenchedor há muito tempo na medicina. Ele não surgiu agora, né? Ele é um produto usado há muito tempo. É um produto usado há muitos anos, há mais de 70 anos. Então, na ortopedia é usado com muita frequência como cimento ósseo. É utilizado para a confecção de lentes de contato permanente, para cirurgias cardíacas. Então, assim, é um componente que ele tem inúmeras utilizações dentro da medicina, né? E como preenchedor e bioestimulador, ele também é utilizado para correção da lipodistrofia do paciente com HIV, né? Então, é um componente
muito importante para corrigir assimetrias. Existem assimetrias e deformidades que você não consegue corrigir com nenhuma outra estratégia, com nenhum outro preenchedor ou procedimento, né? E é um material, ele é inerte para o nosso organismo, ele não tem, isso é comprovado cientificamente, ele não tem nenhum tipo de citotoxicidade, ou seja, ele não é tóxico, ele é um material biologicamente muito bem aceito pelo nosso organismo, né? Mas existem interesses por trás, né, de medicações, de medicamentos que precisam ser levados em consideração. E quando você fala em preenchedor, né, quando você fala qual que é a principal vantagem, talvez, do PMMA, né, são várias, tá? Mas, assim, o fato dele ser um preenchedor permanente, que vai bioestimular a sua produção de colágeno para o resto da sua vida, faz dele um produto muito diferente. Por quê? Porque o paciente não vai precisar fazer o procedimento mais de uma vez. Talvez ele faça, porque ele gostou tanto do resultado que ele quer um pouquinho mais. Ele quer aquele resultado mais um pouquinho. E às vezes a gente tem que frear, porque senão você não harmoniza nada, você desarmoniza, né? Tem limite. Então, assim, isso traz uma segurança muito grande para o paciente, tanto assim em termos financeiros, porque ele vai fazer o procedimento uma vez na vida, ou duas no máximo, né? Mas isso traz uma segurança em termos de saúde para o paciente, porque quanto menos a pessoa se expor a um procedimento cirúrgico, menos ela se expõe a riscos, né? Com certeza. Os riscos existem, você sabe que os riscos existem com qualquer coisa, com qualquer coisa, com qualquer produto, né? E isso não depende, obviamente, se você usar um produto clandestino, você vai ter problema, porque aquele produto é clandestino, não é liberado para uso em seres humanos, etc. Mas o que determina hoje a maior quantidade de complicações é o que? É a inexperiência, né? Então você tem profissionais muito mal formados, né? Fazendo procedimentos invasivos que promovem sequelas graves, né? Então, eu sei que você usa o ácido hialurônico, eu já fiz o tratamento contigo aqui, eu também uso, uso hidroxapatita de cálcio, uso o ácido polilático, mas nenhum me entrega o resultado que o PMMA me entrega para aquilo que eu preciso lá, no preenchimento corporal. Sim. Tá? Sei que para a face ali, o ácido polilático, o ácido hialurônico é muito bacana. Para o corpo, dependendo do paciente, o paciente que tem ali uma composição corporal bem favorável, esses preenchedores temporários também têm um resultado legal. Mas o PMMA, ele me entrega mais volume. E... Só um minutinho, queres mais uma aguinha? Não, tá ótimo, obrigado. E é uma pena que exista toda essa falácia aí em relação ao produto, porque pode acontecer, né, como aconteceu com o fenol, né, que é um componente fantástico pro tratamento da acne, enfim, né, da flacidez, melhora de qualidade de pele. E proibiram, né, a medicação, o uso deste componente, porque houve uma morte decorrente disso, né? A gente sabe que o fenol é um medicamento cardiotóxico, faz parada cardíaca. Você, quando for utilizar, você precisa utilizar ele em um ambiente seguro, né? Em um ambiente onde exista monitoração cardíaca, suporte para atendimento a uma parada cardíaca. E aonde, né, nesse caso que motivou a suspensão desse produto no país, não existia nada disso. Pelo contrário, quem utilizou foi uma profissional que havia feito um curso de um final de semana. Não tinha nem terminado. E na segunda-feira foi fazer um procedimento. E não é assim, né? E aí proibiram um produto. Que bom. Não é porque o produto é ruim, porque ele foi mal utilizado. É como se você for proibir carro de circular, não pode construir, não pode vender, não pode circular carro, porque carro mata. Não é o carro que mata, é quem pilota. É quem está no controle do carro. É quem está no controle da cânula ou da agulha que vai ser utilizado o preenchedor. A gente sabe que quando você usa uma cânula, você tem uma segurança muito maior, né, em relação ao uso de uma agulha, porque é muito difícil você atravessar um vaso, perfurar um vaso quando você está com
uma cânula, né? Uma ponta rompa. A diferença é que a cânula ela não tem ponta cortante, né? Só para quem está ouvindo que não é profissional da área da saúde. Obrigado. A agulha ela tem a ponta cortante, então ela sim consegue, né, perfurar. Perfeito. A cânula não, ela vai afastando os tecidos sem que haja a perfuração. Perfeito, é isso. E aí isso faz com que diminua bastante o risco de complicação, né? Porque você pode colocar o que for ali dentro do vaso sanguíneo. Se você injetar o produto dentro do vaso, ele vai embolizar, ele vai trombosar. Qualquer um deles, qualquer tipo de preenchedor vai acontecer. Qualquer um deles. Não é só ele, PMMA, né? O vilão. Né, e aí, e assim, é uma pena que exista esse tipo de falácia assim, sobre um produto que entrega resultados realmente que fazem a diferença na vida dos pacientes. É incrível como as coisas que a gente ouve, né, quando a gente faz esse tipo de tratamento, né, pacientes que não vão para a praia porque tem vergonha de usar biquíni, pacientes que não tiram a roupa na frente do marido porque o bumbum é feio, né, e pode parecer um troço, desculpa o termo, mas tão superficial ou tão idiota, esse era o termo que eu não queria falar, mas assim, pode parecer um troço tão superficial, mas não é. Para aquela pessoa aquilo faz a diferença. Total, né? Esses tempos, com a minha noiva, até a gente entrou numa conversa em casa lá, uma discussão, e ela comentou que essa questão da estética, assim, não era algo... Esses tratamentos estéticos, ela não entendia como algo tão importante ou tão gratificante, assim, como um tratamento oncológico ou um tratamento que... em uma unidade de atendimento de emergência, né, uma UTI, porque essas outras especialidades, oncologia, emergência, salvam a vida do paciente, né, mudam e tal, mas aquela pessoa que você entrega, né, um resultado que ela sonhava, né, você muda a vida dela de uma forma tão importante como se você tivesse tirado uma doença maligna do corpo dela. Pode parecer mentira, mas não é, porque na realidade daquela pessoa, ter um bumbum caído e sofrer bullying disso desde os 15 anos de idade até os 50 anos de idade, pesou e faz muita diferença. E aí quando você entrega isso para paciente, você entrega uma felicidade, é tudo aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Você entrega uma nova roupa para essa paciente. Ela vai vestir, vai passar a habitar em um corpo que ela se sente feliz. Porque ela vai viver bem, né? Vai viver bem. E claro que toda essa parte que trata a doença é muito importante, porque sim, a pessoa está correndo um risco de vida e tu, né, consegue melhorar a vida. É incrível. Mas se a pessoa está vivendo, ela está saudável, mas ela não está feliz, e tu pode gerar esse gatilho na autoestima dela, dessa melhora de autopercepção, e ela viver feliz, saudável, muito melhor. Né? Então, a estética ela tem uma visão que as pessoas não dão tanto valor, não dão essa importância, acham que é futilidade, mas não. Se tu não se sente bem, se tu não tá bem, se tu não tá com o corpo legal, se tu vai colocar uma roupa, tu não se sente bem, isso influencia em outras áreas, né? Como a gente já falou anteriormente. E daí não é só a doença, né? Na realidade, no mundo daquela pessoa, talvez aquilo seja a coisa mais importante que possa acontecer na vida dela. E o que te incomoda, às vezes, pro outro não faz a menor diferença. Isso, né? Porque ela tá bem, ela tá com a estética, ela tá, né? Ela tá feliz. Mas, cara, pra mim isso faz diferença, né? Então, cada um tem sua dor, cada um sabe aonde pega, né? Aonde aquele bullyingzinho que, mas foi só uma brincadeira. Não, mas pra aquela pessoa... Aquilo ali machuca. Exatamente. Né? E aí eu fico preocupado e chateado com essa questão vinculada a essas falácias relativas ao PMMA por conta disso, sabe? Porque realmente ele é um preenchedor que em algumas situações é a única opção para eu atender aquela demanda. Né? E se retirarem do mercado um produto tão eficaz e tão seguro como esse, primeiro, eles vão ter que retirar de inúmeros procedimentos da medicina, né? O pessoal fala, porque não é seguro. Começa assim, né? Porque é um material que não é seguro, que o nosso organismo rejeita. Não existe nada disso. Sendo feito de forma correta,
Claro. no local correto, na Lógico. profundidade correta, com a densidade correta, Com o material correto. ele vai ser bem aceito, não vai ter nenhuma... Vai ter um excelente resultado, né? Se você aplicar no plano certo e tal. Como a gente falou, complicação acontece em qualquer procedimento, óbvio, não é um procedimento sem riscos. Estar aqui sentado é um risco, né? Esse prédio pode cair. Enfim, tudo é um risco, né? Mas se você faz um procedimento com risco controlado, né? Com um componente seguro, você vai ter segurança, sabe? E então eu sou um defensor nato, né, do preenchedor, porque eu trabalho com ele, e é interessante que quem critica ou fala mal são pessoas que não trabalham com o produto, né? E muitas dessas pessoas são speakers de concorrentes do preenchedor permanente, né? Então a gente sabe que existe um interesse da indústria farmacêutica, né? Alguns, né, desses bioestimuladores aí, dessas empresas que produzem esses bioestimuladores são empresas que patrocinam de forma absurda médicos, congressos, viagens, né? Por quê? Porque isso vai ter um retorno, né? E estes profissionais patrocinados, eles têm interesse também em continuar a serem patrocinados e também que o paciente volte anualmente lá para fazer o procedimento para manutenção, é claro. Se eu tenho um paciente que eu falo assim, que ele me procura uma vez, eu vou vender um procedimento para ele uma vez. Agora, se ele me procurar todo ano, desde os 40 anos de idade dele até os 60 anos, vai ser pelo menos 20 vezes. Eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu vender 20 vezes, entendeu? Então, Isso, falando de glúteo, é um volume muito grande de produto para todos os anos ser recolocado. Você entendeu? E você não atende a demanda da maior parte das pacientes, porque para usar um preenchedor temporário, você tem que escolher bem a paciente. Tem paciente que me procura e fala, eu não quero colocar o permanente, quero colocar o temporário. Então não vou fazer, porque para você não vai ficar bom. E se eu fizer o procedimento e não ficar bom, você não vai gostar, você vai falar mal de mim. Então não vou fazer, faz com outro. Quando der errado, você volta e a gente faz como tem que fazer. Porque o produto também precisa ser discutido com o paciente, mas existem situações que você precisa indicar determinado produto. Né? Enfim, eu acho que existe muitos assuntos na medicina que, se a gente mudasse a forma como a gente se comporta, mudasse o nosso estilo de vida, a gente conseguiria até quebrar a indústria farmacêutica, né? Porque eles precisariam Acho que essa parte era que tu não podia falar, no caso. Mas é que, né? Não, eu digo porque, assim, se você... que você não quebra, eles precisariam se reinventar, né? Se as pessoas realmente mudassem estilo de vida, alimentação, etc., ia diminuir de forma significativa a venda de medicamentos para tratar colesterol, hipertensão, diabetes. A gente viveria mais por mais tempo, apareceriam outros problemas de saúde que essas indústrias farmacêuticas precisariam se reinventar para tratar outros problemas, né? Enfim, e com essa questão estética, a indústria farmacêutica ela bate pesado, né? E se a gente não for firme, né, em ter realmente conhecimento daquilo que a gente está utilizando, você acha que eu vou colocar um produto num paciente meu que vai fazer mal para a saúde dele? Você faria isso? Não. Eu sou a pessoa mais interessada no resultado do meu paciente. Seja para emagrecimento, seja tratamento hormonal, seja para um tratamento estético. Eu quero que ele saia da minha clínica, da minha empresa, feliz. E a felicidade dele vai explodir e vai me trazer vários pacientes. Então, você acha que eu vou colocar o meu CRM em risco, a minha clínica em risco, a saúde do paciente em risco? Não faz sentido. A troco do quê? A troco do quê? Né? Então, infelizmente, né, existem blogueiras que falam um monte de bobagem na internet e provavelmente existe algum estímulo
alguma verba, né, por trás disso também para tentar... É porque a internet ela permite tudo, né? Então qualquer pessoa pode abrir ali a câmera, agora eu posso abrir, gravar, falar e a pessoa qualquer sobre o assunto e cadê o meu respaldo científico, né? Ele já me mostrou artigos, muitos artigos ali de todas as partes do PMMA, mostrando a segurança, mostrando tudo. Então, na internet a pessoa pode fazer qualquer coisa, ela pode falar qualquer coisa, eu posso dizer que eu sou a expert em qualquer coisa, né? Mas ser de fato e fazer isso com qualidade e entregar um resultado bom e seguro pro paciente, daí Você é sabe outra como coisa. foi o meu primeiro contato com o PMMA? Foi assim, eu trabalhava nessa época só realmente com a nutrologia, emagrecimento, reposição hormonal, e uma paciente me procurou e falou, doutor, olha só, ela já tinha emagrecido, estava trabalho de ganho de massa muscular, mas ela estava com muita dificuldade para ganhar glúteo. E é difícil mesmo. Existe uma região do bumbum ali que é muito difícil você melhorar o contorno, principalmente paciente com baixo percentual de gordura, porque é um bumbum musculoso, né? E em algumas mulheres aquela depressãozinha ali, ela incomoda e ela quer preencher, quer tratar aquilo ali. E essa paciente perguntou, doutor, o que o senhor acha disso aqui? Eu falei, do quê? Ela me mostrou no Instagram um médico falando sobre o PMA. Na época eu vi, o cara falou muito bem, assim, super bem. Eu falei, olha, eu confesso pra ti que eu não sei, porque eu nunca estudei, né? Não é minha área. Se eu emitir qualquer opinião para você, eu vou estar inventando alguma coisa na minha cabeça, né? Porque eu tenho certeza que se eu jogar no Google, eu vou achar um monte de gente falando mal, assim como eu vou achar pessoas falando bem. Infelizmente é difícil você discernir hoje na mídia o que é real e o que não é real, né? E, enfim, ela me mostrou e eu falei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para um amigo meu cirurgião plástico, tá? E vou ver o que ele acha. E daí mandei, ele me respondeu, ele falou assim, cara, diga para ela não usar para fugir disso, que isso aí é coisa de picareta. E desceu o pau, né? Falei, querida, isso aqui é o que o meu colega cirurgião plástico me disse sobre a medicação e tal, mas agora a gente tem um embate, porque a gente tem esse CRM, né, esse médico falando bem, tem esse médico falando mal, mas eu vou te falar duas coisas. A primeira, esse médico que falou mal, que é meu amigo, ele não concorda com a forma como eu abordo o emagrecimento, a forma como a gente trabalha com as terapias de reposição hormonal, ele não concorda. Você já passou comigo, eu falei para ela, né? Pelo emagrecimento, você está em terapia de regulação hormonal, está em um trabalho de ganho de massa muscular. Eu quero que você me diga, teus exames melhoraram, você melhorou, ou teus exames pioraram, você está se sentindo pior? Eu não, estou me sentindo muito bem, nunca me senti tão bem. Eu falei, pois ele é contra isso. Né? E ele também é contra isso que você veio me apresentar. E a outra coisa que eu vou te falar é que você tem um outro médico falando muito bem de um medicamento numa rede social que, assim, aberta, né? Então, ou essa pessoa, esse médico que falou bem do PMMA, ele realmente sabe o que ele está falando, ou ele é doido. Porque como é que ele vai dar as caras, como é que ele vai colocar o CRM dele em xeque em uma rede social dessa forma se ele não sabe do que ele está falando? Quem é louco, né? E aí, olha só que interessante. Ela, tá bom, vou pensar então. Eu falei, então tá. E eu encontrei essa moça com o marido numa formatura e ele falou assim, cara, minha esposa ia fazer o procedimento lá, desistiu, queria te agradecer. Eu falei, agradecer por quê? Ele, não, economizei uma grana. E aí eu perguntei pra ele quanto, né? Eu falei assim, cara, desculpa te perguntar, né? Mas quanto? E ele comentou o valor lá, eu falei, cara, que bom, né? Então, que ela não fez. E deixei quieto. Mas pensei comigo, que bom que ela não fez, porque ela não ia usar a PMMA. Porque o valor que haviam cobrado para ela não pagava nem o produto. Então, existe muito disso, né? Ela viu o médico na internet falando sobre o PMMA e ela foi procurar uma biomédica, amiga dela, para fazer o preenchimento dela. PMMA é um medicamento que só vende para médicos e dentistas. Só. Nenhum outro profissional consegue comprar. E existem só 2 empresas que fabricam o produto no Brasil. A Linea Safe e a Biosymmetric. Então, essa moça, ela ia fazer um procedimento com uma biomédica, achando que ela ia fazer uma harmonização glútea com PMMA, mas não era PMMA.
E aí que começam os problemas, porque o que ia acontecer? Sei lá o que ia usar no bumbum dela, mas ela achava que era PMMA. Se complicasse, o que ela ia fazer? Ia, né? Minha amiga, e aí, né? Pra biomédica, como é que eu trato? Ela faz isso. Não deu certo. Procura o hospital, né? Coisa ficou feia aí. Inflamou, infectou, é bom você ir no hospital. Aí ela vai no hospital, chega. Quem atende ela é um médico recém-formado, que não tem experiência nenhuma na estética ou na cirurgia plástica, enfim. E aí ele pergunta, né? Vai tirar a historinha e fala, e aí, o que aconteceu, né? Ela, então eu tô com isso aqui no bumbum. Nossa, o que você fez aí? Coloquei PMMA. O médico vai fazer o quê? PMMA, então tá bom. Nunca ouvi falar. Vai olhar na internet e fala, caramba, né? E pô, olha só, colocou PMMA, tal, isso vai se difundindo. Ó o estrago que aconteceu. Coloca no pedido de exame lá, vai ter que fazer uma tomografia, um ultrassom. Paciente fez um procedimento médico, utilizou um bioestimulador chamado PMMA. O ultrassonografista, o radiologista que vai fazer, que vai, né, laudar a tomografia, ele olha ali o motivo da solicitação do exame e ele vai ver que ele fala, bom, a paciente colocou PMMA. Nossa, olha só, fez um abscesso com necrose e nunca foi PMMA. E aí o laudo sai, né? Paciente com um produto exógeno, provavelmente PMMA interrogado, né? Preenchedor, etc. E aí vai se formando uma mentira, né? Uma notícia que não diz respeito ao PMMA. Na cabeça dessa paciente sempre foi PMMA, mas nunca foi. Né? E aí começam as falácias, né? Existem casos famosos, né? Como Andressa Urach, né? Da Maricard. Não foi PMMA, foi hidrogel, né? Teve uma outra moça que teve uma complicação no lábio. Não se usa PMMA no lábio. Fez com um profissional que não sei porque ele usou, porque não sabia, provavelmente. E como é que não sabe? Né? Então, assim, um profissional não capacitado, né? E aí, para piorar, essa paciente procurou um tratamento, né, com cirurgião plástico, e ela caiu na mão de um cirurgião plástico que é contra o PMMA. E aí mutilou o lábio dessa paciente. Remoção cirúrgica. E aí cria-se um monstro por conta do PMMA. Mas o tratamento não era esse. Você consegue, né, retirar o PMMA com endolaser, você consegue fragmentar o PMMA, o nódulo, né, que nunca deveria ter acontecido, nunca deveria ter sido preenchido aquele lábio com esse região. Mas você consegue com endolaser remover a maior parte do produto, né? E isso pode resolver poderia ter resolvido a questão da paciente sem a mutilação cirúrgica que ela passou. Então vai se construindo um monstro em volta de um produto por esse tipo de coisa, entende? Por causa da pecinha. Por causa da pecinha. A pecinha. É sempre a pecinha, né? É sempre a pecinha que está por trás. Eu acho que é bem importante a gente trazer esse conteúdo. Eu já fui uma pessoa que, por não usar, por desconhecer, né? Eu tinha esse pé atrás. Falava, cara, se vai fazer, faz com alguém que entenda do assunto, porque eu não entendo, né? E como teve também um boom dos procedimentos estéticos, isso aqui é permanente, vou colocar na boca. Vai dar certo. Então a pessoa não tem um respaldo científico para ver se aquilo ali realmente pode ser utilizado. E daí começa todas as complicações, né? Então existe a indicação, existe o plano correto, existe o produto correto para se usar em cada local. E se tu fizer o PMMA certo, no local correto, da forma adequada, tu não vai ter complicação, né? Então isso é que precisava ser veiculado também, e muitas vezes a gente não vê, né? A gente só vê o lado ruim, só vê o lado malvado. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Spoiler aí. Não ia falar, mas eu vou falar. Recentemente pediram, né, para a Anvisa para proibir a circulação do produto no Brasil. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque a ciência está acima de tudo sempre. Né? E como eu disse, existe muita fundamentação científica em cima disso. Mas foi encaminhado um trabalho, né, para a Anvisa, muito mal desenhado do ponto de vista metodológico. E essa falácia a respeito do produto, ela chega a ser tão absurda, né? Porque vem em um trabalho científico realizado por médicos, né, que são contrários ao produto. E uma dos pontos que existia no trabalho ali
a metodologia, como eles utilizaram, eles comentaram que, eu não me lembro, mas acho que foi algo assim em torno de 10% de complicação com um produto da marca, vou falar, são duas, né? Biosymmetric e Linea Safe. Assim, 10% de complicação com Biosymmetric e 30% das complicações, das outras complicações que tiveram, foi com Linea Safe. Beleza, 10, 30, 40%. E os outros 60%? Né? Porque se é um trabalho sobre complicações de uso de PMMA, você está falando sobre PMMA, né? Só que só existem duas empresas no Brasil que fabricam, Linea e Biosymmetric. Se 10% é de uma, 40% é da outra, da onde é o 30% é da outra? Os 60% de complicação é de qual PMMA? Que PMMA que vocês estão falando que não existe, que não circula no Brasil? Né? Então, queridos, vocês não estão falando sobre PMMA, vocês estão falando sobre outros componentes, né? Aqualift, silicone industrial e por aí vai, sabe? Então, chega a esse ponto, Aline, chega a esse ponto. Isso deixa a gente que trabalha e conhece a eficácia e segurança do produto, isso deixa a gente indignado. Bom, mas a gente precisava dessa informação. Não fique indignado, continue fazendo seu PMMA do jeito certo, no lugar certo, que vai dar tudo, que vai continuar, né? Não tem como tirar um produto que tem tanto respaldo científico, que está há tantos anos no mercado, funcionando, e tem outras utilidades além do fim estético, né? Eu acho que deveriam, né, fazer uma regularização de quem pode aplicar, né? Então, fazer um curso, né, como tu fez a tua especialização, né, então fazer algo que qualifique a pessoa tecnicamente para usar aquele produto. E daí sim, né? Igual o fenol, né? Tem que ter ali. O fenol é maravilhoso, é usado há anos, é usado sei lá quantos anos o fenol é usado. Neuroses, tem muitas com dor crônica. Como é que muitas possibilidades. E daí, por causa de um negocinho, de uma pessoa que tecnicamente não estava apta a realizar aquele procedimento, muitas outras pessoas ficam sem, né? Então, exatamente. Tem sempre os dois lados, né? Não é só o vilão, não é só... E geralmente é a pessoa que aplica o problema, né? Normalmente, sim. E isso acontece com outras coisas também, né, Aline? Com outros pontos, né? Final do ano passado, no Dia do Médico, solicitaram para a Anvisa a suspensão dos implantes hormonais, né? Também criaram um trabalho lá bizarro, né? E mandaram para a Anvisa leu e suspendeu. Durou um mês, né? Porque existe um respaldo científico enorme sobre isso e ficou muito feio para os órgãos que pediram a suspensão dessa ferramenta, né, de reposição hormonal, porque houve um debate na Câmara sobre isso, né, e os órgãos que defendem a terapia de reposição hormonal, tratamentos hormonais com implantes, foram extremamente científicos e ficou realmente muito feio para os órgãos que pediram a suspensão e ficou nítido ficou nítido o benefício dessa ferramenta, né? E voltou com tudo e provavelmente agora ninguém vai conseguir tirar do mercado, né? E eles tentam tirar por questões de interesses financeiros. Infelizmente, né, a gente tem isso, o ser humano infelizmente é movido por interesse, por dinheiro. Não todos, graças a Deus, né? Mas assim, a maior parte é corrompida por isso. E quem sofre é a população. Quem sofre somos nós, né? Então, a gente precisa conviver com isso todo dia, a gente precisa desmistificar. Você falou que eu te mostrei os trabalhos, eu tenho inúmeros trabalhos, né, armazenados sobre os tratamentos que a gente faz. Eu uso os produtos que eu aplico, eu uso os medicamentos que eu prescrevo, minha noiva usa, enfim. Isso não quer dizer nada também, né? Mas assim, além de todo o respaldo científico, a gente usa, né? Porque a gente não tem medo, porque a gente conhece a qualidade e segurança desses produtos e dessas ferramentas. Maravilhoso. Acho que depois de 2 horas falando, acho que Deu a gente pode... 2 horas? Olha, deve estar quase. 1h20, minha mulher vai me matar. Eu acho que foi maravilhoso. Finalizamos com esse tema
descomplicando e desmistificando o PMMA, né? E eu acho que essa visão ela tem que ser levada para tudo, né? Para tudo que é muito batido, tudo que todo mundo tá tocando ali, né? Cara, veja bem, né? Hoje em dia qualquer pessoa fala qualquer coisa, então procura um artigo científico. Quando for fazer um preenchimento, um procedimento, um tratamento, procura um profissional que tu sabe que é qualificado, que tem ali uma indicação, que tu conheça alguém que já fez, né? Então, essa parte é super importante. Não, eu vi que PMMA é legal, bota no Google PMMA, vou no fulano, faço. Porque tu não sabe a qualidade, tu não sabe a procedência, tu não sabe como aquela pessoa trabalha. Então, as pessoas têm que também ter essa noção de que nenhum milagre é vendido, né? Não existe milagre, não existe também o mais barato ali, provavelmente não vai ser o produto que realmente está sendo colocado, e que é saúde e tem intercorrências, né? Então o ser humano precisa estar consciente na hora de procurar esses tratamentos também, e quem aplica mais ainda. Perfeito, Aline. Você é um exemplo disso, né? Você trabalha com harmonização facial e você entende a importância e é muito bacana que você traga isso também, né? Porque é o que faz a diferença. É o que faz a diferença do teu trabalho. É por isso que eu também te recomendo, né? Para uma vasta gama de pacientes aí, quando chega nesse momento, né? Que cai os coxins gordurosos da face. Eu não trabalho com harmonização facial. Então é bom ter uma referência aqui em Florianópolis que trabalha com isso. E é por isso também que eu sou teu paciente. E eu acho que é isso que fortalece a nossa amizade, o nosso laço aqui profissional também. Te agradeço por esse momento esclarecedor aí na vida de quem for assistir esse podcast, que está em franca ascensão, né? E obrigado. Eu que agradeço. Vamos para um bate-bola rápido. Bora. Tá, para terminar mais descontraído. Um sonho não realizado. Ser pai. Um sonho realizado. Pô, pega. Ou tu vai realizar hoje, né? O que tu vai realizar depois daqui? Sonho realizado? Minha mulher. Gente, o olho dele tá cheio de lágrimas. Um livro. A Bíblia. Acho que transcende os tempos. E independente de ser a Bíblia, eu não digo a Bíblia da Igreja Católica, só a Bíblia mesmo, né? Mas esses livros que trazem para outras religiões também tudo que eu considero importante, né? Todas as virtudes que eu considero importantes. Então acho que esses livros que transcendem o tempo, que trazem os bons costumes e constroem pessoas fortes. Nunca faria. Enganar. Nunca enganaria. Por brincadeirinha tudo bem, né? Mas enganar, acho não, com certeza não, mas chegar na minha casa e saber que eu executei um dia exemplar, tanto em todos os aspectos, né, profissional como ser humano, né, que eu tratei bem as pessoas que me procuraram, que eu entreguei o que elas precisavam do ponto de vista profissional, deitar minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila que eu estou fazendo um trabalho exemplar, seguro, é o que traz a tranquilidade para a alma, sabe? Então, nunca enganaria ninguém, principalmente se fosse, para crescimento pessoal, nunca passaria por cima de ninguém. Agora, beach tênis ou corrida? Eu odeio correr. E eu amo beach tênis. Eu odeio correr. Ele é viciado em beach tênis, gente. Não, olha, sigam ele no Instagram, vocês vão ver lá só beach tênis, glúteo, emagrecimento, beach tênis Só de novo. Preciso aprender a jogar, mas estou me esforçando para isso também. Só para fechar, para descontrair esse bate-bola.